sobre a recuperação, Hugão, do Bolasie, que não chegou a viajar para disputar aquele amistoso. E o que o Leonardo Jardim está falando sobre esse jogador e o processo de recuperação dele? Em relação ao Bolasie, era um jogador que estava trabalhando normalmente connosco, senti alguma inflamação na cirurgia que ele fez alguns anos atrás e em reunião com o departamento médico preferimos descansá-lo uma semana de forma a que essa inflamação consiga ser reduzida e quando eu voltar sem dores e sem incômodo, porque ele estava, principalmente na última semana, já com algum incômodo crescente. Antes de ter um problema grave e assim, esta semana acreditamos que ele vai recuperar e depois vai voltar com o elenco normalmente. Oi. Bolasie é um jogador muito carismático. Quando ele chegou, a torcida chegou um pouco meio desconfiada, porque a campanha do Criciúma não foi tão boa, mas foi um jogador de destaque na equipe catarinense. E rapidinho ele conquistou aí a torcida cruzeirense, faz esse gol aí no jogo contra o Tombense, um jogo complicado, onde o Cruzeiro tinha acabado de jogar nos Estados Unidos. Em tempo curtíssimo, já estava em campo no Mineirão, onde o Bolasie foi o jogador que atuou a maior parte do tempo nas duas partidas, né? Entrou no final do jogo lá nos Estados Unidos e entra para jogar os 90 minutos nesse jogo aí do Mineirão. E é um jogador muito versátil, ele pode ser usado tanto quanto centroavante, como também jogador de beirada de campo, a gente espera que ele possa se recuperar. Ele não viajou, além da lesão também, para poder observar uma questão também de visto de trabalho, né? Ele é congolês e precisa de uma liberação para poder atuar aqui no mercado de trabalho brasileiro. Maravilha, Hugão. Agora, pessoas com a gente. Hugão, vamos começar a falar. Cruzeiro, tem uma coisa que o Cruzeiro tem ultimamente que eu não estou tendo na minha vida, é tempo. Vocês podiam me dar também, né? Umas férias assim, se o Cruzeiro não está jogando, eu volto no Campeonato Brasileiro. Todo dia você quer Não férias. dá essa sugestão Todo dia não, que ele férias. aceita. Ele lasca o Atlético aqui no seu lugar que você não volta. Não, a gente tem que ficar no lugar deles. Quem dá audiência para Poderosa Esporte é o Cruzeiro. Pois é, aí, tá vendo? Não dá essa ideia, Eu não, caço que ele também, até né, levantou a cabecinha assim, ó, Eu caço também, né? Ele falou que Uma pancada bonita azul. ele falou tá que o achando Jardim horrível tá isso querendo aqui. fazer rodízio. Os caras do Cruzeiro estão trabalhando no rodízio de pizza aqui do bairro, não estão fazendo nada. Meu querido, é o único se você rodízio que soubesse o dinheiro que tá rodando no Cruzeiro agora e não tem problema com a tradição, graças a Deus. meu Não, é questão querido. Não, barato é mesmo. à toa, Tá. né? O Você pessoal não- gente, não não é dinheiro, disputa não. nada. Pra quem tava assistindo no YouTube, viu o Dom pedindo rodízio no time do Cruzeiro pro rodízio de pizza. Não, o que pediu foi o Jardim, graças a Deus. E eu acho que agora ele consegue fazer esse time rodar, entendeu? Ó, então vamos ver se esse tempo trouxe lições. Quero, né? Ficar sem jogos oficiais não era bem o que o Cruzeiro queria, mas como diz o ditado, se a vida te der limões, faça uma limonada. Por isso essa pausa pode ter sido boa para ajustar aquele tanto de erro no começo do ano, sabe? Não queremos viver só porque contratamos o jogador Alba, queremos ter um crescimento de presente e de futuro. Com certeza tem que ganhar, senão alguém vai fazer esse trabalho por mim. Até hoje, quase 3 semanas só para atividades. 4 jogos treino, 3 vitórias e um empate. Existem duas situações que é a capacidade física e o ritmo de jogo. Nós temos que ganhá-los jogando. Aproveitamos estes dois treinos, que são equipas que já nos dificultam mais o jogo, são equipas de qualidade também neste campeonato e eu acredito que a equipa à quinta jornada vai estar melhor do que na primeira jornada e assim sucessivamente. Além dos erros em campo, o técnico Leonardo Jardim reparou logo na chegada ao clube que alguns atletas estavam bem abaixo do esperado quanto à parte física. O atacante Lautaro Dias ficou praticamente um mês fazendo um trabalho de equilíbrio muscular. Deu certo e já treina com o grupo desde o começo de março. O volante Wallace também teve evolução. Perdeu 4 quilos e melhorou os números nas atividades. E o atacante Juan Dineno evoluiu na recuperação da cirurgia no joelho direito, que o tirou dos gramados desde agosto do ano passado. Ele já treina parcialmente com o grupo e aproveitou essa pausa para ganhar mais músculo. Tá bem mais forte o Dineno. Nós procuramos direcionar o nosso trabalho em vários fatores. O primeiro fator, o fator físico, aumentar os níveis físicos e nós queremos aumentar os níveis de intensidade. Muita coisa ainda precisa evoluir, mas tem tempo.
até porque a reestreia oficial na temporada é só dia 29 contra o Mirassol pelo Brasileiro. E não é que já dá para ter uma noção do que o cruzeirense pode esperar do time? E essa cultura de jogar para ganhar, jogar para os lugares da frente, jogar a equipa grande, é a cultura que a gente tem desenvolvido. Temos que respeitar, mas temos que ser uma equipa organizada, temos que ter uma condição sempre superior ao adversário. No final do ano passado, depois da final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fez alguns jogos e a gente percebia que o time do Cruzeiro parecia que ele jogava num ritmo diferente de quem vinha jogar contra o Cruzeiro aqui. Quando o Seabra teve aqui, a gente percebia uma certa velocidade no time do Cruzeiro e um certo empenho. Depois, com a saída dele, parece que esse rendimento também, na reta final do Seabra também, já tinha algumas coisas acontecendo que a gente ficava meio preocupado. Mas ali a gente via que faltava um pouco de qualidade. Agora, na reta final do campeonato, a gente ficava pensando assim, será que isso é falta de condicionamento físico ou será que é aquele desgaste natural pelo final do ano ter chegado? Principalmente pelo primeiro turno que o Cruzeiro fez do Campeonato Brasileiro e depois ter chegado no final da Copa Sul-Americana e alternar bastante entre as duas competições. Começa o ano agora de 2025 e aí todo mundo pensa assim, o ano tá só começando, pode ser que de repente os caras ainda tenham que engrenar alguma coisa. Quando chega o Leonardo Jardim e ele faz esse mapeamento individual do porte físico de cada jogador, ele percebe gente acima do peso, ele percebe gente precisando ganhar massa muscular, gente precisando melhorar o condicionamento físico e nas entrevistas dele ele tem falado bastante sobre isso, sobre o rendimento de cada jogador e que vai jogar aqueles que estiverem melhores fisicamente. Essa é uma exigência também do futebol europeu e por onde o Leonardo Jardim passou. Essa é a minha grande expectativa, da experiência do Jardim, desse mapeamento que foi feito individual de cada jogador e que realmente eles possam entregar em campo, a gente perceber realmente que os melhores vão a campo, principalmente por essa condição de melhorar o condicionamento físico de cada jogador. E agora vamos acompanhar treinos aí da seleção brasileira. Daqui a pouco a bancada vai escalar essa seleção com a gente. Hoje tem jogo pelas eliminatórias. E na ausência de um meia daquele tipo que a gente gostava de antigamente, um dia eu falei aqui no programa que poderia colocar Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha se alternando nessa meiuca, se tiver também dois volantes de marcação, mas dando uma certa liberdade, porque eu acho que o Gerson do Flamengo talvez seria uma boa opção para esse time, né? Para manter ali. A gente sabe que tem Gerson, Bruno Guimarães, mas o que a gente pega é o seguinte, você centraliza o Rafinha, é como está a escalação aqui, ó, o Vini Júnior de lado, o Rodrigo, e aí a gente vai ter uma meiuca que vai poder trabalhar bem. Quando o Neymar estiver bem, talvez ele como centroavante, lá na frente, sendo aquele falso 9. Né? A gente pode de repente, colocar ele lá para trabalhar melhor. Mas o Rafael mesmo falou esses dias que é melhor esperar o Romário, que é o Saudades. O Neymar se recuperar. Agora, o Alisson no gol não me agrada, não. Eu preferi o Ederson, tá? Pois é, Gão. Eu ainda conto muito com o Alisson. Essa fase da Champions, apesar da eliminação do Liverpool, mostrou que ele é muito seguro. Mas aqui na frente é meu ponto de interrogação do que acontece na seleção. Jogadores que estão destruindo na Europa, na Champions, nas últimas temporadas, o que o Rafinha faz nessa temporada é incrível, queimando a minha língua. Outro que queimou minha língua também é o Rodrigo. Eu considerava ele muito água com açúcar, não vi o diferencial nele. Vou deixar o Vini Júnior para a Nandinha. E aqui na lateral esquerda a gente tem o Arana, que passou por um fim de temporada ruim pelo Galo, um início de temporada difícil, mas o Dorival acreditou, apostou nele e a gente tem o Arana de volta à seleção. Mas, Nandinha, falar do Vini, eu vou dar uma cornetada aqui, porque eu respeito as pessoas e a história das pessoas, mas acho que o Marquinhos constantemente na seleção tem me incomodado. Eu acho que ele não... Pode ser uma cornetada, tá? Mas a gente sempre pega no pé de alguém. O Thiago Silva, por exemplo, era um grande zagueiro que a gente sempre pegou no pé dele, associando a resultados. Eu acho que é a função do Éder Militão e ninguém tira ele de lá. Associando a resultado passado, um cara que eu acredito muito nele, que eu quero que cresça na seleção, é o Gerson, porque apesar do time que ele joga aqui no Brasil, né, que eu não torço por ele, quando ele tá vestindo a camisa do time dele... Que mágoa é essa? Não dá pra falar. Eu sou fã do estilo de jogo do Gerson, pra mim, eu tô no Brasil um dos principais jogadores. E o Vini Júnior, Nandinha? Então, o Vini Júnior, tomara, né, que ele consiga aparecer bastante na seleção, consiga que ele faça lá fora, aqui na seleção e trazer uma vitória pra gente. Queimou minha língua, viu? Beleza. Certinho, hein? Então daqui a pouco vocês estão voltando pra cá. Enquanto isso, vamos colocar mais